Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de física? Então, a aula dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação térmica em sólidos e líquidos. Essa dilatação térmica está na apostila de vocês no módulo 4 da Física A e na página 339. Tá? Eu preparei os slides e neles a gente tem conteúdo bem parecido com o da apostila. Vocês podem estudar depois tanto pelo vídeo quanto pela apostila, tá? Ao final do vídeo temos uma lista de exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem e o gabarito será disponibilizado depois, tá? Esse gabarito vai ser comentado para facilitar a correção de vocês. Então eu conto com vocês, façam os exercícios, estudem, não deixem acumular, tá bom? Vamos ao vídeo. Nossa aula do segundo ano do ensino médio de física dessa semana vai falar sobre dilatação térmica. A dilatação térmica ocorre quando um corpo recebe certa quantidade de calor. Ao ser aquecido, as moléculas desse corpo elas vão se agitar e elas com essa agitação elas vão precisar de mais espaço para se movimentarem, tá? Se elas precisam de mais espaço, o corpo tem que aumentar o seu espaço, daí ele se dilata, tá bom? Então a gente vai ver a dilatação de sólidos, que ela ocorre em uma dimensão linear, 2 dimensões superficial ou 3 dimensões volumétrica, e a dilatação de líquidos. Dentro de dilatação de líquidos, a gente vai falar um pouquinho sobre a dilatação anômala da água. Ela tem esse nome porque ela se comporta um pouquinho diferente do habitual. Vamos ver. No dia a dia, a gente tem algumas aplicações de dilatação. Os fios, por exemplo, de alta tensão, eles não são esticados totalmente, porque em dias mais quentes eles vão se dilatar, tá bom? E vão fazer essa barriguinha aqui, ó, tá? Então, esses fios, eles têm que ter como eu vou dizer, uma porção extra, tá? Para que ele possa dilatar e fazer essa curva, essa barriga, ok? Porque se você prender esse fio de alta tensão muito esticado, em dias mais quentes, ele vai se romper. Outra aplicação que a gente vê são os trilhos de trem, né? Nesses dormentes aqui, a gente precisa ter entre cada barra de ferro dessa, que é colocada uma ao lado da outra, a gente precisa ter um espaçamento. Caso não tenha isso, ó, quando ocorre a dilatação, a gente tem essa curva na linha do trem. Do mesmo jeito, nós temos os ladrilhos da casa da gente, né? Tanto azulejo quanto piso, a gente precisa ter uma região em torno dele que seja aplicado um rejunte. Caso esse espaço, essa distância aqui seja pequena demais, não seja suficiente, quando o dia ficar muito quente, olha o que vai acontecer, o piso vai dilatar e aí ele vai acabar levantando. Começa ficando oco, né? E depois ele levanta. Então vamos lá. Dilatação dos sólidos em uma dimensão, que é chamada de dilatação linear. Isso acontece em fios, por exemplo, de cobre, em uma barra de ferro metálica, onde essa distância aqui ela é desprezível em relação ao comprimento. Então, a espessura do fio é desprezível em relação ao comprimento dele. A gente vai ter essa fórmula aqui, olha, de dilatação. O quanto
a minha barra vai crescer, que é o meu ΔL, ao a gente passar de temperatura θ0 para temperatura θ, ou seja, eu estou aumentando a temperatura de uma temperatura inicial para uma temperatura final maior do que a inicial. Então, esse fio aqui, ele vai aumentar o comprimento. O comprimento L0 inicial passa a ser L. E essa variação aqui do comprimento, devido ao aumento de temperatura, ela vai ser proporcional ao comprimento inicial do corpo, à variação de temperatura sofrida pelo corpo e também a um coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação depende apenas do material de que o corpo é feito. Se o corpo é feito de cobre, um fio de cobre, ele vai ter um coeficiente de dilatação determinado, tabelado. Se esse fio for feito de platina, é outro coeficiente de dilatação. Então, a variação aqui de comprimento, ela vai depender não só do comprimento inicial e da variação de temperatura, mas também do material de que esse corpo, esse fio, essa barra é feito, tá? Quem é esse ΔL? É o quanto o meu corpo cresceu. Note que L é L0 mais ΔL. Então, o comprimento final é o comprimento inicial mais o quanto o meu corpo cresce. Então, a gente pode escrever que o ΔL é L final menos L inicial. Então, a variação de comprimento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial da minha barra, do meu fio. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial que a gente tinha no corpo, tá? As unidades dessas medidas aqui, tudo que diz respeito a L, LL, no sistema internacional vai ser medido em metros, mas nada impede de você usar aqui centímetros, decímetros, tá? Aqui também. O alfa é o coeficiente de dilatação, ele tem unidade grau Celsius ao menos 1, tá? E a temperatura vai estar em graus Celsius. Caso dê a temperatura em outra unidade, você vai ter que fazer a transformação, ok? Passando para dilatação em duas dimensões, agora a gente tem, em vez de o crescimento em linha, a gente tem o crescimento em uma área, no comprimento e largura. Então, se eu tenho uma área inicial aqui a uma temperatura θ0, quando eu aumento essa temperatura, essa placa, né, de área aí, ela vai aumentar essa parte aqui de volta, que é esse nosso retângulo aqui, que vai ser chamado de ΔA, ou seja, variação da área. Essa variação da área somada com a área inicial nos dá a área final da nossa placa. A fórmula é muito parecida com a dilatação linear de uma dimensão, onde aqui era L e aqui era L0, a gente trocou para A e A zero. Área agora e área zero, em vez de L e L0, que eram comprimentos. O beta está no lugar do alfa. Beta é o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, o alfa ele é de uma dimensão, o beta já tem duas dimensões. Então, ele é o coeficiente de dilatação superficial. A unidade de área vai estar em metros quadrados, mas vocês também encontram exercícios com centímetros quadrados, decímetros quadrados, bom, não tem problema nenhum. O beta, então, tem o mesmo valor de unidade, né, para o alfa, porque ambos são coeficientes de dilatação, e o θ continua sendo em graus Celsius, tá? Então, a variação da área
vai ser também proporcional à área inicial e à variação de temperatura, do mesmo jeito que a variação do comprimento era proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura. Agora, em 3 dimensões, é o mesmo caso. O que vai mudar? Agora a gente tem um volume, V0 inicial, a uma temperatura, θ0, e ao aquecer, esse volume aumenta. Aumenta de quanto? Esse ΔV, variação de volume final menos inicial. Ela vai ser proporcional ao volume inicial do corpo, a variação de temperatura sofrida e também a esse gama aqui, que é o coeficiente de dilatação, mas agora volumétrica, que é de 3 dimensões. As unidades, então, do volume vão ter que ser metros cúbicos, do gama, que é um coeficiente de dilatação, graus Celsius elevado a menos 1, e a temperatura continua sendo em graus Celsius. Então, vocês podem ver que essas fórmulas são muito parecidas. O que muda é só essa letrinha aqui de V, A ou L0 e o alfa, beta e gama. Tá? Coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico. E qual a relação entre esses 3 coeficientes? Em uma dimensão, eu tenho coeficiente de dilatação linear. Em 2 dimensões, coeficiente de dilatação superficial. Em 3 dimensões, coeficiente de dilatação volumétrico. Note, então, alfa está para 1, beta está para 2 e gama está para 3 dimensões. Então, a relação entre os coeficientes é exatamente essa. Alfa sobre 1 igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Então, se o exercício fala sobre dilatação superficial, mas ele te dá apenas o coeficiente de dilatação linear, você tem que multiplicar isso aqui cruzado e você vai achar que beta é 2 vezes alfa. Então, vamos dar o exemplo. Se o alfa for 4, o meu beta vai ter que ser 8, ok? E a mesma coisa aqui, a relação entre o gama e o alfa, ou entre o beta e o gama. É só você multiplicar cruzado para você obter o valor do que você desejar em função do que foi dado no exercício. Aqui tem alguns exemplos de coeficiente de dilatação linear, ou seja, os alfas, de algumas substâncias, para vocês verem que a ordem de grandeza não varia muito. O que varia são esses números aqui da frente, né? Então, o chumbo, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E ele está bem próximo do zinco, que é 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Mas está bem distante da porcelana, que é 3 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, quem vai dilatar mais é quem tiver maior coeficiente de dilatação. Vamos aos exercícios. Primeiro, no continente europeu, uma linha férrea, então é um trilho de trem, tá, gente? Uma dimensão da ordem de 600 quilômetros. Lembra que eu pedi para transformar para metros? Então, 600 quilômetros eu vou multiplicar por 1.000, dá 600 mil metros, que é 6 vezes 10 a quinta, porque eu tenho 5 zeros aqui. Então, ele tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, a minha variação de temperatura aqui, ó, temperatura final 30, menos a temperatura inicial, menos 10. Então, aqui, ó, delta teta, 30, menos 10. Está aqui prontinho. O coeficiente de dilatação linear, que é importante, é o linear. Então, ele está me dando o alfa. Tá? Então, o coeficiente de dilatação linear do material que é feito trilho é 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, no lugar de alfa da minha fórmula, eu tenho 10 a menos 5. A variação do comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é em metros. Então, eu quero saber a variação do comprimento, que é o meu ΔL. Tá? Eu sei quem é o meu L0, tá aqui, 6 vezes 10 a quinta metros.
Eu sei quem é o meu coeficiente de dilatação linear, que é o alfa 10 a menos 5, e eu consigo calcular essa variação de temperatura, que é a temperatura final 30 menos a temperatura inicial de menos 10. Esse 10 à quinta com esse 10 a menos 5 vai cortar, então sobrou 6 aqui e 30 mais 10, que dá 40. 6 vezes 40 dá 240 metros. Então, 240 metros é a variação do comprimento que esses trilhos sofrem na sua extensão. Letra E. Segundo exercício. Sabendo que o coeficiente de uma placa de metal é 2,3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e ele tem área de 200 centímetros quadrados a temperatura de 20 graus Celsius, calcule a área, ou seja, que é a área final, não é a variação da área, é a área final dessa placa aquecida a 120 graus Celsius. Bem, ele nos dá o coeficiente dessa placa de metal, quando ele não fala nada aqui, ele me dá o nosso alfa, tá? Então, é o 2,3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1 é o valor de alfa. Lembra lá que eu falei que a gente agora está falando de superfície, é uma placa metálica, então a gente vai ter que ter o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Multiplicando aquela relação cruzada, beta igual a 2 alfa. Então, eu vou pegar 2 vezes esse valor aqui, que é 2,3 vezes 10 a menos 6, multiplicando, o meu beta é 4,6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A variação de temperatura vai ser a temperatura final, 120, menos a inicial, 20. Diminuindo aqui vai dar 100 graus Celsius. A fórmula da dilatação térmica superficial é ΔA igual a 0 vezes beta vezes delta teta, ou T, tanto faz, tá? Aqui usamos parâmetros diferentes, mas é a mesma coisa. Então, a variação de área vai ser a área inicial, que é 200, vezes o beta, que a gente já multiplicou o alfa por 2, 4,6 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que a gente já calculou também, que é 100 graus Celsius. Então, o ΔA, fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 0,92 centímetros quadrados. Observem que tem que seguir a mesma unidade do que foi dado. Então, a área final é a área inicial mais o quanto ela cresceu, o quanto ela dilatou. A área inicial era de 200, ela dilatou 0,92, somando 200 com 0,92 dá 200,92 centímetros quadrados para a nova área dessa placa quando essa temperatura variar em 100 graus Celsius. Agora vamos para a dilatação dos líquidos. Líquido ocupa um volume, então essa dilatação também é em 3 dimensões. A variação do volume real do líquido, ela vai ser proporcional ao volume inicial do líquido, que é a capacidade do meu frasco, porque os líquidos sempre vão estar aprisionados num frasco, né? A gente não consegue saber o volume dele sem saber o volume do recipiente que ele está, tá? E também vai ser proporcional à variação da temperatura sofrida. E eu tenho aqui um coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Esse coeficiente de dilatação volumétrica é real. Só que pensem comigo, eu tenho um líquido dentro de um recipiente, ele ocupa todo esse recipiente, então o volume inicial do meu líquido, para minha temperatura inicial, ΔZ0, é o volume do recipiente, ou seja, a capacidade do meu frasco. Bom, quando eu começar a aquecer isso aqui e a temperatura passar de ΔZ0 para θ, a primeira coisa que vai dilatar é o meu frasco. Então, o meu frasco vai se dilatar, o meu líquido vai baixar um pouco, para depois, quando o meu líquido estiver aquecido suficientemente, ele consiga transbordar, extravasar para fora desse frasco.
tá? Esse volume extravasado aqui é o nosso volume aparente, tá? É a quantidade de volume, esse ΔV aparente aqui, é o volume que foi extravasado. Ele vai ser proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura também. Mas a gente tem um novo coeficiente de dilatação que é diferente do coeficiente de dilatação real do líquido, porque a variação de volume real do líquido vai depender da variação de volume do frasco e dessa variação de volume que foi extravasada, tá? Então, a variação real é a variação do volume do frasco mais a variação de volume aparente. E a variação de temperatura continua sendo θ menos θ0. Então, vamos lá, vamos definir quem são esses três gamas. O gama real é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, ou real, tá? O gama do frasco é o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, ou seja, do recipiente que ele é feito. Pode ser uma panela de alumínio, pode ser uma panela de vidro ou uma lata de latão mesmo, tá? Qualquer tipo de recipiente. E o gama AP, o gama aparente, é o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ou seja, só a parte do líquido que é extravasado. Por que é aparente? Porque a gente não percebe esse recuo aqui do líquido, essa diminuição de volume, quer dizer, da linha do volume, né? Devido ao aumento do volume do frasco. Por isso que esse coeficiente de dilatação aqui é aparente e esse volume que está extravasado para fora do recipiente, ele é um volume aparente. As unidades são as mesmas unidades da dilatação dos sólidos, tá? Volume metro cúbico, coeficiente de dilatação grau Celsius menos 1 e temperatura em grau Celsius. E a relação entre os coeficientes também segue a relação entre a variação de volume. O coeficiente de dilatação real vai ser igual ao coeficiente de dilatação do frasco mais o coeficiente de dilatação aparente. Vamos ver isso em um exercício. Um recipiente de vidro com capacidade de 3.000 centímetros cúbicos está completamente cheio com líquido. Então, o meu volume inicial de líquido é isso aqui, 3.000 centímetros cúbicos. Isso a 0 graus Celsius, essa é a minha temperatura inicial. O conjunto, então, o vidro e o líquido vão ser aquecidos de 0 até 100 graus Celsius. E observa-se que 15 centímetros cúbicos desse líquido extravasa do recipiente. Então, esses 15 centímetros cúbicos aqui é a minha variação de volume aparente, é o meu ΔV aparente. Só que a gente sabe que esse ΔV aparente vai ser o V0 vezes o gama aparente vezes o ΔT. Vamos ver o que mais ele nos deu. Ele nos deu esse ΔV aparente, que é 15 centímetros cúbicos. Ele nos deu o V0, que é o volume inicial de líquido, e ele nos deu a variação de temperatura aqui, ΔT. Falta encontrar esse gama aparente, tá? A gente tem os outros dados e a gente consegue encontrar esse coeficiente de dilatação aparente aqui. O que ele quer? Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro, coeficiente de dilatação linear do vidro, como sendo constante no referido intervalo térmico igual a alfa, alfa do vidro igual a 4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, qual é o coeficiente de dilatação real desse líquido? Então, a gente tem coeficiente do vidro, vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. O gama é 3 vezes o alfa, porque o alfa é em uma dimensão
e o gama em 3 dimensões. Então, eu vou multiplicar esse 4 aqui por 3, vai dar 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E daqui eu calculo o gama aparente. Substituo ΔV por 15, V0 por 3.000, Δθ por 100. Vou multiplicar o 3.000 por 100, vai dar 300.000. Então, o gama aparente vai ser 15 dividido por esses 300.000, que é isso aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, meu gama, coeficiente de dilatação real do meu líquido, o real vai ser o aparente mais o do vidro, ok? Então, a gente vai somar aqui 12 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a quinta, com 5, desculpa, vezes 10 a menos 5, com 5 vezes 10 a menos 5. Quando a gente somar ali, vai dar 6,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A dilatação anômala da água, ela geralmente ocorre em corpos sólidos e líquidos quando aumenta o seu volume ao receberem calor, tá? E algumas substâncias, elas vão se comportar de forma inversa em certos intervalos de aquecimento. Então, em vez de aumentar, elas vão diminuir o volume com o aumento de temperatura. Um exemplo muito importante dessa dilatação anômala é a água. Ela, quando está a temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, ela se contrai, tá? Apesar dela estar passando por um aquecimento, a temperatura está aumentando de 0 para 4 graus Celsius, a água diminui de volume e depois de 4 graus Celsius é que ela começa a dilatar. A gente vê isso aqui, ó, nesse gráfico. Ela tem a dilatação aqui do gelo, vai aumentando o volume, tá? Quando chega a 0 graus Celsius, tem uma queda brusca de volume e continua descendo até 4 graus Celsius. Tá? Aqui eu tenho gelo mais água, aqui eu tenho só água de 0 a 4 graus Celsius. E depois, a partir de 4 graus Celsius, é que o volume da água volta a aumentar. Por isso que a gente consegue esquiar sobre um lago congelado. A água aqui, ó, embaixo está 4 graus Celsius, vai subindo, aqui em cima é gelo, a 0 graus Celsius. E por isso que a gente consegue manter a vida de qualquer animal, qualquer ser vivo, né, que esteja dentro dessas águas com temperaturas muito baixas e apesar da sua superfície estar congelada. Então é por isso que a gente ainda tem vida embaixo da água congelada, porque ela só vai congelar na superfície. Deixei aqui um experimento para vocês de uma lâmina bimetálica. Eu queria muito que vocês fizessem, gravassem um vídeo e mandassem para a gente lá. Pode mandar para o Tule, pode mandar para a coordenação, tá? Para a gente estar publicando esse experimento de vocês. O objetivo é para verificar que diferentes materiais produzem diferentes dilatações. Então, que material eu quero que vocês separem? Um retângulo de papel comum, tá? De 3 por 10 centímetros. Então, você vai medir 10 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura. Um retângulo como esse aqui, tá? De 10 por 3 no papel comum. E o mesmo retângulo, do mesmo tamanho, em papel alumínio. Aquele que a mãe usa para cobrir os alimentos quando vão ao forno, tá? Então, você pega um pedacinho lá do papel da sua mãe de 3 centímetros por 10 centímetros.
Também vão precisar de cola e de uma vela. Vocês vão pegar o papel comum e o papel alumínio e vão colar. Então, esse é o primeiro passo do procedimento que vocês vão fazer. Depois que recortaram, cola o lado do papel comum ao lado opaco do papel alumínio. Tem que verificar que um lado é mais brilhante do que o outro. Então, o lado que é menos brilhante, vocês vão passar a cola e vão colar o papel nele, tá? O papel comum. Espera secar. Não faz o experimento antes de secar. Aí vocês vão acender a vela e aproximar essa vela da parte que está no papel alumínio. Observar o que vai acontecer. Me contem nesse videozinho o que vai acontecer. Depois vocês tirem a vela, deixa essa laminazinha que vocês construíram voltar ao normal. Depois aproxima a vela do lado do papel comum e verifica a diferença do que aconteceu aqui quando vocês botaram a chama da vela próximo ao papel alumínio para cá, quando a vela estiver próxima ao papel comum. Depois vocês vão me responder qual dos dois papéis sofreu maior dilatação, o papel comum ou o alumínio. Uma observação, não é para colocar a chama da vela no papel para ele pegar fogo, é só para aproximar, e o calor que está sendo emitido por essa chama vai fazer o material se comportar de certa maneira que vocês vão me descrever aí o que vai acontecer, tá bom? E a lista de exercícios exercícios das páginas 344 e 345, a parte praticando. Páginas 345 e 346 de desenvolvendo habilidades e os complementares das páginas 346 e 347. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.